minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas. Tudo começou com uma carta. Era um fim de tarde, quando o carteiro chegava trazendo àquele escritório uma carta. Era um escritório de um detetive da cidade de Nova York. Um jovem detetive que havia abraçado a profissão com afinco, com amor, com dedicação, buscando com afã cumprir o propósito de ter a possibilidade de uma vida significativa através da busca de informações, ajudando pessoas. Ele abriu a carta com uma atitude de suspeição, porque era de um remetente que ele desconhecia. Do que se trataria aquilo? Abriu os papéis, percebeu um cheque, achou estranho, colocou do lado, leu a carta, que dizia algo mais ou menos assim: ouvi falar do seu trabalho e por conta disto escrevo-lhe para pedir, para devolver a paz da minha amada esposa. Era uma mulher muito bonita, que conheci há cerca de 17 anos, a quem amo muito. Sempre notei aqui e acolá um certo traço de angústia, uma certa tristeza. Acreditava piamente que se tratava, na verdade, de um traço da sua personalidade. E fui lidando com isso da melhor maneira possível, tentando agradá-la. Com a minha habilidade profissional, terminei por ter muito sucesso financeiro e volta e meia busquei mimá-la e agradá-la de diversas formas, mas ainda assim ela sempre manteve esse traço. Há pouco mais de um mês, quando comemoramos os 15 anos do nosso casamento, ela me confessou algo que me deixou profundamente tocado. Ela me disse que essa angústia que ela carrega é em decorrência de um fato que até então eu desconhecia completamente. A minha esposa tem uma filha. O nome dela é Cláudia. Era uma belíssima menina, loira, dos olhos azuis. E conforme a mãe descreve, que adorava cantar. Mas infelizmente os reveses da vida, por conta de uma viuvez e de um adoecimento, fizeram com que a minha esposa abandonasse essa criança em um orfanato. Desde então a sua paz se esvaiu e ela se manteve aprisionada a esses pensamentos, querendo saber o que enfim suceder à sua filha. E por isso hoje eu te contrato, envio em anexo um cheque de $20 mil. Eu estou falando da década de 40 do século passado. Era uma grande fortuna esse montante. Essa quantia é apenas, continuava a carta, para ajudá-lo no início das investigações. Minha esposa quer saber, antes de mais nada, se a filha dela é feliz, se ela fez o certo ao deixá-la naquele orfanato. Não temos muitas informações, eu só sei que ela deixou a filha em um orfanato da ilha de Manhattan, na cidade de Nova York.
e nada mais sei a respeito. Eu gostaria de contar com a sua descrição e tenho certeza que você será suficientemente competente para trazer de volta informações a respeito dessa menina que hoje deve contar algo em torno de 20 anos, porque quando foi deixada no orfanato tinha apenas 3. Se for necessário, deixe também aqui o número do telefone da minha empresa. Pode me ligar e farei o que for necessário para que minha esposa tenha toda a felicidade que lhe cabe. Ele leu aquilo, achou estranho, com sua cabeça, se endireitou na cadeira, observou, deu um riso estranho, nervoso. Que absurdo! O que eu vou fazer com esse cheque? O que eu vou fazer com essa história? Quantas meninas abandonadas em orfanato? Não, é impossível. Ele então amassou o papel e jogou no cesto de lixo. Voltou à cadeira, sentou, inquieto, tentou buscar alguma coisa para fechar o seu expediente naquele fim de tarde, mas o pensamento estava naquela Cláudia. O que seria da vida dessa menina? Como ele poderia ajudá-la? E aquela mãe, quais seriam os motivos que levaram a abandonar a criança em um orfanato? Inquieto com aquilo, ele voltou ao cesto de lixo, desamassou, passou a ferro e disse: bom, eu vou deixar aqui, quem sabe eu consigo alguma informação, vamos ver. E aí deixou ali. Na segunda-feira seguinte, ele pega novamente aquela carta, olha, franze o senho, dá um riso nervoso, algo parecido com um esgar, continua achando ser absurdo aquilo e diz para si mesmo: eu nunca vou conseguir achar essa menina, eu vou jogar isso fora. Amassou novamente, jogou, pegou o seu paletó e quando estava saindo, inquieto, voltou ao cesto de lixo, desamassou a carta, deixou em cima da mesa e saiu. No dia seguinte, lá estava ele de novo, olhando a carta, passou a ferro novamente e pensou: bom, eu não vou perder nada em tentar fazer alguma coisa, mas só utilizarei da quantia quando eu concluir a minha investigação. Então ele pensou: talvez se eu procurasse saber quantos eram os orfanatos na ilha de Manhattan naquele ano que ele citou, é possível. Então ele, no momento em que passava perto de uma secretaria do serviço social, buscou informações e novamente ele desistiu de Cláudia, porque eram muitos os orfanatos. Seria impraticável, não é possível. Mas ele não conseguia sequer conciliar o sono, porque aquela história era algo interessante, era algo que lhe suscitava um propósito existencial. Ele havia abraçado a profissão não à toa, era um desejo de realização existencial. Então aquilo desafiava ele de uma maneira muito especial. Ele queria saber mais sobre a garota. Então ele resolveu dividir a ilha em certos setores e aos sábados ele visitava os orfanatos e tomou um susto ao perceber que muitos deles
estavam fechados. Descobriu que alguns tinham se mudado, não eram mais no lugar, e ali acolá ele procurando informações, sempre voltava para casa desanimado nos finais de semana, muito inquieto, porque ele não conseguia informações verdadeiramente válidas. Mas se manteve tentando fazer, e ao longo de 2 meses visitou inúmeras instituições. O grande problema é que havia uma lei que impedia que as pessoas responsáveis pela administração dos orfanatos cedessem qualquer tipo de informação a respeito das crianças adotadas. Como, por exemplo, imaginar que pais adotivos fossem receber em suas casas estranhos, dizendo: eu venho da parte do pai ou da mãe biológica dessa criança. Quem que gostaria de ter isso? Então as pessoas não cediam qualquer tipo de informação. Prestes a desistir novamente de Cláudia, o investigador, o detetive, vê um nome na lista de um dos orfanatos que chamou a atenção e descobre que esse orfanato mudou para um lugar distante, numa área periférica da cidade, mais longe. Ele então pega a sua condução e vai, e chegando lá, ele havia prometido que aquele seria o último orfanato a visitar, a última chance, que ele não conseguia ficar com essa tensão toda, apesar de também não conseguir se desligar dela. Quando ele chega, estava chuviscando e ele sente o cheiro de bolo de fubá. Aquele cheiro chama a atenção, porque remete à própria infância dele. Ele ouve o barulho das crianças brincando no orfanato e toca a campainha. Uma senhora idosa vem com um sorriso no rosto, enxugando as mãos no avental e pergunta como é que ela pode ser útil. E ele então diz: bem, na verdade eu sou um detetive. E aí ele explica a sua saga. Ela ri e diz: ora, convenhamos, tantas foram as crianças que vieram aqui, que foram adotadas. Como você gostaria que eu soubesse sobre essa criança em especial? Ele então diz: o nome dela era Cláudia, ela era loira, os olhos azuis. E uma coisa chama a atenção na descrição do meu cliente: ela adorava cantar. Ela toma um susto e ele percebe. Ela diz: calma, me desculpe, eu preciso ir no fogão que eu deixei uma coisa lá. Ele percebeu que não era verdade, mas ficou ali encostado à porta esperando. Ela foi lá dentro, na verdade, mexeu nas fichas, porque ela se lembrou de uma Cláudia. Observou as outras da mesma época citada pelo detetive e ficou quieta, pensativa e voltou. Bom, realmente o senhor sabe que existe uma lei que me impediria de trazer qualquer tipo de informação a respeito dessas crianças? Eu sei, sim, é verdade, mas esta mãe em especial sofre porque quer saber da felicidade dessa Cláudia, quer saber se ela é feliz. Ela balança a cabeça e diz: como eu não me lembro, o senhor gostaria de entrar para comer uma fatia de bolo? Vai deixar quente, talvez umas broas, um cafezinho que eu vou passar agora. Aí ele dá de ombros. Quem iria negar um convite como esse? Ele entra, e aí, comendo, conversando com ela, ela diz: bom, o senhor nunca vai ouvir nada de minha boca a respeito disso, e se alguém perguntar, eu nunca lhe disse absolutamente nada. Mas eu posso lhe dizer que a época que o senhor está trazendo, passaram aqui no orfanato 4 Cláudias. Uma delas foi adotada por uma família da Flórida, a outra foi adotada por uma família do Arkansas, outra foi adotada por uma família bastante abastada lá na Califórnia.
tivemos também uma que foi adotada de uma cidadezinha do interior daqui do estado de Nova York. Te ajudei? Ele deu de ombros de novo e disse: bom, agora eu terei que pesquisar em apenas 4 estados e não em 50. São 50 estados nos Estados Unidos. Eu agradeço. Ela sorri e diz assim: muito bem, quando encontrar a Cláudia, diga a ela que eu sempre torci pela felicidade dela. Eu espero que ela esteja bem. Mande um abraço. Ele acolhe a fala dela, balançando a cabeça positivamente, e sai dali. Era uma sensação esquisita, porque ele não tinha nenhuma noção da quantidade de Cláudias naquela faixa etária nesses 4 estados. Então ele resolve, chegando à segunda-feira, buscar o serviço de estatística e descobre que eram muitas Cláudias entre 18 e 23 anos. Eram muitas. Ele fica triste e abandona Cláudia novamente. Só que Cláudia não abandona ele. Permanece povoando seu pensamento. Daí a 3 meses ele tem um insight, lembrando do caso de Cláudia. Ela gostava de cantar. E se ela virou uma musicista? Quem sabe ela é uma cantora? Então corre ao telefone e liga para o sindicato dos músicos de cada um daqueles 4 estados, perguntando se havia ali cadastrada alguma Cláudia com a fisionomia descrita. E telefonema após telefonema, com decepções várias. Na última ligação, que era para a Califórnia, ele terminou com a resposta positiva. Havia uma Cláudia que morava em uma cidade ao lado da cidade de Los Angeles, a apenas 16 quilômetros, e que se apresentava todas as semanas em um bar-café. Ela cantava blues. Ele ouviu aquilo e os olhos brilharam. Há de ser a minha Cláudia. Eu vou até ela. E na primeira oportunidade, quando surgiu a necessidade de uma viagem, ele estendeu um pouco a viagem para poder ir à Califórnia e procurou aquela cidade especificamente, a cidade de Houston. Chegando lá, no dia que foi informado que haveria uma apresentação musical dela, ele estava. Sentou próximo ao palco, aquele pano de boca fechado, e eis que as luzes cederam e uma grande iluminação apontada para o centro do palco fazia com que todos observassem o pano de boca abrindo. Estava ela, uma jovem lindíssima, com uma silhueta esbelta em um belíssimo vestido azul, que desenhava-lhe as formas, em especial trazendo uma atenção aos seus cabelos cacheados, loiros. Ela olhando como quem observa o horizonte, como quem divisa o nada à sua frente, cantava com a sua alma. Era uma música de blues. Old Man River. Ela cantava com uma dor, e aquilo tocava profundamente a todos, e em especial ao detetive, que olhava para ela, ouvindo-na cantar, e se encantava, porque ela era linda e trazia uma voz belíssima, e a letra daquela canção feria a alma como um punhal, traspassando o coração. Ele ouvia aquilo e se deixava arrepiar naquela imagem
que ficou fixada na sua mente. Era uma mulher extremamente bonita. Ela terminou a sua apresentação, o pano fechou novamente, e ele correu, chamou o garçom, puxou uma nota de $20, colocou no bolso do garçom e entregou-lhe o bilhete. Eu gostaria que esse bilhete chegasse à estrela. O garçom piscou o olho, virou as costas e saiu. Daí a pouco ele volta e diz: a estrela lhe aguarda no camarim. Ele vai até o camarim. Quando estava prestes a bater a porta, ouve uma voz metálica de dentro: entre. Era uma voz um tanto quanto assertiva demais, talvez dura. O coração dele bate forte. Ele percebe que era uma circunstância estranha, mas ele entra e vê um cômodo mal iluminado, ela sentada à penumbra no canto da sala, com algo na mão que depois ele percebe que é uma peça sendo tricotada. Ela estava tricoteando. Ela de cabeça baixa diz: fale logo. No seu bilhete você disse que veio da parte da minha mãe, mas eu providenciei ligar para a mamãe e ela me disse que não enviou ninguém. O que faz do Senhor um chantagista, talvez um charlatão, um oportunista. Eu não tenho tempo para isso. A minha secretária está aqui do lado, aguardando qualquer tom de voz mais alto da minha parte para chamar a polícia. O que o senhor está fazendo aqui? Ele pede desculpa, pede licença e diz: é verdade, eu venho da parte da sua mãe. Mentira! Você não vem da parte da mamãe, ela já me disse que não mandou ninguém. Mas não é dessa mãe que eu estou falando, é da sua mãe biológica. Em um estacato ela para, sente um frio percorrendo a sua espinha, respira fundo, a voz fica trêmula, assim como suas pernas. Ela deixa de lado o tricô e pergunta: que história é essa? Como assim? Ele então explica: a sua mãe biológica quer saber se você é uma mulher feliz. Ela me contratou, o esposo dela, para ser mais preciso, para encontrá-la, porque ela quer saber se ela fez o certo em deixá-la naquele orfanato. Mas como assim? Ela responde. Como assim ela fez o certo? Então volte até ela e diga que eu não sou feliz e ela é a responsável por isso. A minha vida, infelizmente, é uma vida desgraçada por responsabilidade dela. E por favor, vá embora, que eu não quero ter mais notícias dessa mulher. Mas ela gostaria. Não, pare, eu não quero mais saber. Por favor, antes que eu chame a minha secretária e ela busque a polícia, saia daqui. Ele então segurou o seu ímpeto, virou as costas, pediu licença e se retirou. Na manhã seguinte, ele buscou o endereço dos pais dela, os pais adotivos. Foi àquela pequena cidade ao lado de Los Angeles, encontrou a casa, bateu à porta, veio uma funcionária que atendeu e mandou chamar a dona da casa. A dona da casa chega e diz: pois não. Ele então diz: eu vim para conversar com a senhora a respeito da mãe de Cláudia. Mas deve haver algum engano, redarguiu a senhora. Eu sou a mãe de Cláudia. Ora, senhora, nós dois sabemos que eu estou me referindo à mãe biológica de Cláudia. Ela
surpresa, parou. John gritou: vem aqui agora, por favor. Tem um homem à porta falando umas coisas estranhas. Então aquele senhor polido, bem educado, bem vestido, chega e pergunta. Ele então explica que está ali da parte da mãe biológica de Cláudia. Eles ouvem aquilo com certo estranhamento, mas por educação o Senhor pede que ele entre, e na sala de estar ele explica o que estava fazendo ali. Ela então diz: ora, ora, como são as surpresas da vida. Eu sempre quis ter um filho e infelizmente não consegui pelas vias naturais. Depois de muitos anos tentando e de muitos tratamentos médicos, resolvemos adotar. E por isso busquei características que se parecessem conosco. E achamos uma criança recém-nascida em um pequeno orfanato na cidade de Nova York. Fomos até lá, já com os papéis prontos para poder adotar aquele bebê. Era um lindo menino. E quando estávamos com os papéis à nossa frente para assiná-los, a responsável pelo orfanato disse: olha, vejam só, que menino sortudo. Não é essa mesma sorte que teve aquela menina? Apontou para uma pequena menina de 3 anos, encostada à beira da porta enquanto cantarolava uma canção. Aquela menina foi abandonada aqui há apenas 3 dias. A mãe, uma perversa, sabia que não voltaria, mas disse para a filha que ela esperasse, que ela iria voltar. Que tristeza! Ela não vai ter a mesma sorte que esse menino. Aquela senhora que buscava adotar uma criança ouviu aquilo, se aproximou de Cláudia e começou a conversar com ela. Perguntou: o que você está fazendo aí? Eu estou cantando uma canção que a mamãe amava. Ela me deixou aqui, mas disse que ia voltar. A tia me explicou que ela foi fazer uma cirurgia e que deve demorar muito. Mas eu estou aqui esperando e cantando para que ela me ouça quando chegar. A senhora responsável pelo orfanato disse: na verdade, eu precisei explicar para ela que a mãe ia fazer uma cirurgia para que ela fosse dormir na primeira noite, porque ela não queria sair nem da porta. A mulher, agachada, conversando com a menina, disse: pois bem, e você gosta de cantar? Ela: eu adoro cantar. E começou a falar de maneira alegre e falando da mãe. Ela ouviu aquilo, suspirou e disse: e você já viajou de avião? Não, nós somos muito pobres, não temos como viajar de avião, respondeu a menina. Ela então: e você já andou a cavalo? Já montou em um pônei? Não, nós somos pobres, nem temos um quintal na nossa casa, nem um jardim. Ah, tá. A senhora então gritou: por favor, senhora, vamos cancelar a adoção. Eu quero levar essa menina. Você aceita esperar sua mamãe conosco na nossa casa, com a nossa família? Pode ser, ela respondeu. Lá você vai poder viajar de avião, vai poder andar em um pônei, vai poder brincar no jardim, no quintal. A criança então sorriu e ela foi adotada. Neste momento é que a mãe adotiva de Cláudia explicou: mas foi um susto quando chegamos à Califórnia. Nos exames médicos descobrimos que Cláudia era portadora de uma patologia severa nos globos oculares. Em pouco tempo ela ficaria cega. Buscamos os melhores especialistas dos Estados Unidos da América. Fomos à Europa, buscamos os melhores oftalmologistas da Suíça.
mas infelizmente a minha filha não resistiu. Hoje ela é cega. Tomou um susto o detetive ouvindo aquilo, porque não havia percebido. E agora, continua a senhora, vem essa mulher miserável querer tomar de mim a minha filha. Ela sabia que a menina ia ficar cega e abandonou a filha mesmo assim. E agora ela quer ter de volta a filha, impedindo que eu consiga viver completamente a minha maternidade. Isso é um absurdo. Mas, falou o detetive, a verdade é que eu gostaria de devolver a felicidade à sua filha. Como assim devolver a felicidade? A minha filha é feliz. Não é o que ela disse. Ela sente que a sua vida é infeliz por conta do que a mãe biológica fez. Eu gostaria de reaproximá-las, seja para cultivarem uma mágoa mais profunda e se afastarem por inteiro, seja para, quem sabe, conseguirem um momento de perdão e de reconciliação. Em qualquer das opções, temos a chance de que Cláudia vivencie uma felicidade mais profunda. E eu sei que a senhora entende como é necessário que sua filha seja feliz. A senhora poderia me ajudar fazendo o intermédio para que ela aceite o contato com a mãe biológica? Aquela senhora abaixou os olhos, uma lágrima fria escorreu nas suas faces. Ela então levantou e disse: pela felicidade da minha filha eu farei isso. Daí a alguns dias, pouco mais de uma semana, vinham do outro lado do país, em um voo, o casal, a mãe biológica e seu marido, que chegavam até a Califórnia e ficaram hospedados em um hotel em Santa Mônica. O detetive estrategicamente providenciou um quarto no mesmo hotel para o casal de pais adotivos e para a jovem que estava reticente com aquele encontro. Mas ela então pede que o detetive a conduza. Vá à frente, dizia ela, enquanto eu toco o seu braço. É assim que os deficientes visuais são conduzidos. Mas, por favor, não me aproxime muito daquela mulher. Eu quero me manter à distância. Então, ele bate à porta, é recebido pelo esposo que o contratou, mesmo que à distância, por cá. E eles entram. Ela vai de forma discreta, sem denunciar a sua deficiência visual. Se aproxima e a mãe biológica de Cláudia diz: minha filha, é você, minha filha. Aí ela disse para o detetive: pare, por favor. Ele para a uma certa distância e diz: sou eu. O que você quer de mim? A mãe biológica então diz: minha filha, você é feliz? Tudo que eu quero saber é se você é feliz. Não, eu não sou feliz. Satisfeita? Eu não sou feliz porque eu fui abandonada em um orfanato, prestes a ficar cega, como me encontro hoje. Então eu não sou feliz. Satisfeita? Oh, minha filha, por favor, você me perdoa, falava ela sentada na cadeira de rodas. Por favor, você me perdoa? Cláudia responde: por que eu haveria de perdoar? Tamanha perversidade, um abandono numa situação tão cruel. Bom, você me fez duas perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta.
Você sabia que eu estava ficando cega? Não sabia? Ela então diz: minha filha, a verdade é que no dia que eu lhe levei àquele orfanato, nós havíamos ido a uma consulta no médico oftalmologista. E o médico havia dito para mim: essa menina precisa de um tratamento urgente. E você não tem condições de arcar com essa terapêutica. Ela ainda tem uma chance. É seu dever moral levar esta criança para que seja adotada por uma família rica, para que ela tenha o mínimo de esperança de enxergar. Quanto à doença dela, conforme os exames que fizemos, é uma doença genética, portanto, ela herda isso de você. Você também ficará cega. Pois é, minha filha, eu também sou cega. Você é cega, eu também sou cega, minha filha. E naquele instante de profunda dor, eu deixei você naquele orfanato como a última esperança, para que você, pelo menos, tivesse uma chance de curar-se dessa doença. Me perdoe, minha filha, me perdoe. Mamãe, eu lhe perdoo. Por favor, mamãe, eu guardei tanta mágoa, mas a verdade é que era saudade. Eu fiquei todos esses anos esperando lhe voltar. Eu lhe perdoo, mamãe. E elas se abraçaram em prantos copiosos, em uma emoção profunda. Ela então pediu: por favor, Senhor, apontando para o detetive, vá até o quarto dos meus pais e chame-nos para que venham até aqui. Eles vieram. Papai, mamãe, esta é a minha mãe. Todos se abraçaram. Daí a alguns meses, no Natal, dia 31 de dezembro, no New York City Radio City Hall, ela se apresentava cantando lindamente, ornada com rosas e um belíssimo vestido de chiffon da cor da neve. Ela cantava White Christmas. Todos se emocionaram. Era uma imagem linda. Aquela música tocava profundamente a todos, em especial àquele detetive que, ao fim do show, se apresenta a ela dizendo estar apaixonado. E ali eles iniciam um relacionamento. A vida daquela jovem se transformou num momento de perdão. Quantos de nós ainda temos dificuldade de perdoar? Quantos de nós, apesar do conhecimento espírita, apesar de sabermos o que André Luiz fala tão belamente, dizendo que a família é o cadinho purificador das almas, quantos de nós, sabendo disso, ainda temos dificuldade de perdoar os que compartilham o mesmo lar conosco? Ainda temos dificuldade de ter amorosidade por aqueles que geraram a nossa vida biológica. Isso me faz lembrar a fala de Siddhartha Gautama, o Buda, que traz uma informação curiosa. Ele diz que é preciso amar ao próximo como uma mãe ama a seus filhos. Já vi inúmeras vezes Divaldo Franco afirmando, apesar de nunca ter lido isso no Dhammapada, que é uma das principais literaturas budistas, que Buda afirmava que é preciso amar ao próximo como se ama a própria mãe. Ou seja, ele usa como referência o amor que nós nutrimos pela nossa mãe, pela nossa genitora, ou aquela que fez o papel de matriarca nas nossas vidas.
E eu gosto também de uma fala de Bert Hellinger, que nos diz que a vida nos trata da mesma forma que nós tratamos as nossas mães. Uau! Isso põe a pensar, isso nos põe a refletir. Somos sempre vinculados a essa figura. E o próprio Bert Hellinger chega a dizer que, do mesmo modo como nós lidamos com os nossos pais, a figura parental do sexo masculino, será o modo como nós lidamos com os nossos patrimônios, a forma como a gente lida com dinheiro, com posses. Para Hellinger, teria a ver com a forma como a gente lida com a figura parental do sexo masculino. Olha que interessante. Sigmund Freud usa como referência o amor aos pais, como sendo a matriz, como sendo o amor referencial, a forma como você aprendeu a amar e a ser amado. E isso você, segundo a visão freudiana, repete na sua existência. Você possivelmente busque figuras amorosas que se assemelhem com eles. Olha como isso é relevante para que a gente reflita. Mas nós espíritas sabemos que vivemos ali no seio familiar um reencontro de almas. Estamos ali tendo a chance de amadurecermos juntos. E ainda bem que nós temos o esquecimento do passado. Já pensou como seria olhar para aquela que nós chamamos de mãe e saber que ela degringolou uma das nossas encarnações anteriores com uma traição, com uma estratagema para nos machucar, para nos prejudicar? O que seria de nós se nós lembrássemos que o nosso pai foi quem nos matou, foi quem nos maltratou, foi quem nos humilhou? Então nós esquecemos, como um acréscimo de bênção do alto, para que a gente consiga aprender que está a amar, porque estamos, em última instância, encarnados aqui na terra para aprendermos a amar. E sem lembrar, já não está tão fácil aprender a amar. Imagina se a gente lembrasse essas coisas. Então, por isso, esquecer é um bálsamo, é uma bênção. Então, a gente esquece, para que esse esquecimento nos forneça a oportunidade de que necessitamos para o amadurecimento das nossas relações, para aprendermos muitas vezes a quintessenciar a nossa amorosidade. Quantas vezes nós temos relatos nas obras mediúnicas, nos romances mediúnicos vários que temos, as livrarias espíritas não lotadas de romances mediúnicos, que falam de espíritos que reencarnam agora como filho e mãe, filha e pai, ou filho e pai, filha e mãe, para a partir de daí ter uma outra expressividade da amorosidade. Antes eram marido e mulher, eram amantes, e agora vem na condição de tornar o amor mais sublime, a manifestação de amorosidade diferenciada. É o amor. E não é à toa, questões de número 890 a 892 do Livro dos Espíritos. O amor maternal e o amor filial estão na natureza com a finalidade de preservar a possibilidade do cuidado daquele ser que agora vem, através daqueles pais, buscar amadurecer naquela encarnação nova. Então estão ali e precisam dessa amorosidade que está na natureza, mas que não é só biológica. Os Espíritos falam na questão 890, não é só biológica, tem algo mais, não é só animal, não é só ali evolutiva no sentido biológico, é evolutiva no sentido espiritual. Tem algo mais que transcende a morte, que vai além da morte. Isso me faz lembrar inúmeros textos, inclusive André Luiz, por exemplo, no livro Mensageiros, temos um capítulo em que uma mãe se esforça
pelo cuidado do filho, para buscar o filho que se mantinha em uma região inferior espiritualmente falando. Ela vai se desvela para buscar. E aí, na reunião mediúnica de esclarecimento em que esse filho é colocado a contragosto para falar através de um médium, ela se apresenta para ele, para que ela consiga, porque ele estava tão abaixo vibratoriamente que ele não conseguia enxergá-la, e naquele momento mediúnico ele consegue ver a mãe, e a mera visão da mãe é suficiente para detonar no coração daquele ser, ainda tão aprisionado à matéria, apesar de desencarnado. Aquele momento detona uma bomba amorosa no seu coração. É a amorosidade que vai levar à possibilidade da transformação. Isso me lembra uma fala de Jesus no livro Primícias do Reino, a Maria de Magdala, e que é anotada por Pedro em uma das suas epístolas no Novo Testamento. O amor encobre a multidão de pecados. Não é a dor que nos transforma, é o amor. É o amor que encobre a multidão de pecados. Muitas vezes, ainda na nossa inferioridade, na nossa pequenez, temos necessidade de enfrentar o fenômeno dor, o fenômeno sofrimento, para que ali seja a oportunidade do amor estender as mãos e nos tirar dessa condição de inferioridade, para que esse exemplo seja seguido por nós outros e que possamos também aprender a amar. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, nós vemos ali toda uma perspectiva para compreendermos por que temos necessidade de aprender a nossos pais, por piores que sejam eles. Buda fala no Dhammapada que jamais seremos bons o suficiente para quitarmos as dívidas que temos com aqueles que serviram de referencial biológico para a nossa encarnação. Ou seja, temos uma grande dívida, por pior que seja o pai, por pior que seja a mãe, ainda assim temos uma grande dívida, e não temos consciência ainda como encarnados. Quando desencarnamos é que vamos compreender a grandiosidade dessa oportunidade que ora temos. Então olha que relevante é que a gente amplie os olhares para buscar a terapêutica do perdão, para buscar a aproximação. Se você se identifica com isso que eu estou falando, pega o telefone, tenta ligar. Ah, não dá mais para ligar, já desencarnou. Faz uma oração sincera. Devota um tempo de bons votos. Ah, mas eu não consigo. Então separa um horário na sua agenda e busca a oportunidade de acolher alguém em circunstâncias similares. Alguém abandonado pelos filhos, ou alguém que abandonou os próprios filhos. Vai visitar um asilo, ou que está um orfanato. Busca uma oportunidade de fazer o bem, porque fazer o bem faz bem. Participa do serviço social da casa, que ampara idosos que precisam de ajuda. Sempre, como diz André Luiz, que o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então que a gente mostre a nossa boa vontade, que as coisas vão fluir da maneira possível, para que a gente consiga trasladar essas circunstâncias ruins que ainda nos ferem, para um dia, quem sabe, a gente chegar lá na frente e lembrar sem doer. Porque perdoar é conseguir lembrar sem doer. Não é esquecer. Psicologicamente, cognitivamente, não é possível. É apenas uma metáfora. O esquecimento das mágoas é uma metáfora. A grande questão é conseguir lembrar sem que doa. Então que a gente consiga construir isso no nosso cotidiano, transformando as nossas relações, aprendendo a amar. Que o amor do Cristo toque os nossos corações
nos fazendo enxergar as tantas oportunidades que a vida nos leva para sermos bons filhos da vida. Que assim seja.